estou aqui na São Leopoldo Mandique, a faculdade, e trago um tema muito importante. Vamos falar sobre cigarro eletrônico. Meu convidado, professor Ciuf, médico pneumologista, que vem compartilhar esse informativo público de interesse geral. Professor, obrigado a presença no Saúde em Dia. Eduardo, Saúde em Dia, muito obrigado pelo convite. É um prazer poder conversar com vocês aí de casa e também é um prazer poder falar de um tema tão em alta, um tema tão aquecido como os cigarros eletrônicos, né? Porque hoje você vai num restaurante, numa balada, no supermercado, sempre tem alguém, eu brinco, com um pendrive, né? Parece um pendrive, um cigarro eletrônico, e acha que isso é um vapor, é uma aguinha e não vai causar nenhum problema à saúde. Professor, o cigarro eletrônico, ele causa algum problema, malefício à nossa saúde? Sim, exatamente. Uma excelente pergunta e uma pergunta para lá de atual, né? O cigarro eletrônico, sim, ele faz mal à saúde, mas ele faz mal de uma outra maneira. Primeiro, o que é o cigarro eletrônico? O cigarro eletrônico, ele é um dispositivo mecânico-elétrico, conversando com você agora, que é um dispositivo mecânico-elétrico que, por meio de uma bateria e um atomizador, eles vão aquecer um líquido que está lá dentro do cigarro eletrônico e, com isso, vai formar o vapor ou aerossol. No caso do cigarro eletrônico, nós não podemos falar em fumaça, porque eu não tenho combustão e não tenho também liberação do monóxido de carbono, e é exatamente aí que o cigarro eletrônico ganhou muito espaço, sobretudo nas últimas 2 décadas. Foi inventado em 2003 e aí ele começa a passar por alguns aprimoramentos e, de fato, atualmente conquistou muito o público jovem. Por quê? Porque tem o formato de um pendrive, de algumas canetas, ele pode até ter outros formatos, outras cores, outras essências, e aí ele acaba entrando muito mais no ecossistema da população jovem, sobretudo dos jovens de 18 a 24 anos ali, que tem estudos de prevalência que falam que eles usam até 20, 24% dos jovens usam atualmente, diariamente, cigarros eletrônicos. A indústria do tabaco, ela foi proibida de colocar essências no cigarro, porque isso agrega um falso assim, é gostoso, um cheiro melhor. E o cigarro eletrônico tem essas essências que também acabam seduzindo muito esse público jovem. E a nível pulmonar, essa essência, esse vapor, ele vai sim gerar um processo inflamatório e uma preocupação para os médicos, não é? Com a saúde desse jovem. Excelente, a sua observação é extremamente pertinente, né? Lá na década de 90, a indústria do cigarro, de fato, os gigantes do tabaco, eles eram proibidos de adicionar, sobretudo, mentol, né? Sobretudo mentol no cigarro convencional, que a gente chama de cigarro industrial, que é o cigarro branco mesmo, esse cigarro que está disponível para venda nos mais diversos estabelecimentos e tem um grande apelo em postos, né, de combustível. E o seguinte, a indústria não podia adicionar o mentol pelo simples fato de que a nicotina e o cigarro eles têm um gosto adstringente em um primeiro momento que você experimenta. Parece que pingou uma gota de detergente na boca e o mentol faz exatamente isso. Aumenta a tolerância nas fases iniciais e aí, a partir do momento que aumentou a tolerância nas fases iniciais, a dependência farmacológica da nicotina, ela fica e o doente, o paciente, acaba ficando mais dependente do cigarro. A dependência da nicotina é de fato uma doença, está presente no Cadastro Internacional das Doenças e por isso é considerado sim uma doença. O paciente tabagista que tem risco de diversos tipos de câncer, diversas doenças respiratórias e não respiratórias, cardiovasculares, e é nesse apelo também que a indústria do cigarro eletrônico entra. Atualmente, entre essências e líquidos disponíveis, nós temos mais de 20 mil ao longo do mundo. E claro que eles, em um primeiro momento, foram elaborados para cessação tabágica, para o paciente parar de fumar, mas depois, é claro que tem um apelo totalmente diferente. Haja vista as essências que temos hoje em dia, sabor como, por exemplo, chocolate meio amargo, morango, donuts. Então, eu tenho diversas essências que acabaram tendo uma conotação muito mais para diversão e não para cessação tabágica. Só que a partir do momento em que a diversão, em que o glamour do cigarro eletrônico passa, fica também a dependência nicotínica. E a nicotina presente no cigarro eletrônico é muito mais viciante, causa muito mais dependência do que a nicotina do cigarro convencional ou cigarro industrial, que é antigamente chamada de nicotina freebase, né? A nicotina atual é um sal de nicotina
Quando eu misturo duas substâncias, a nicotina e o ácido benzoico, isso deixa ela muito mais estável e causa muito mais dependência, faz um platô muito maior. E vale ressaltar também que o cigarro eletrônico tem uma carga nicotínica muito maior quando comparado ao cigarro convencional. Cada cigarro convencional, de acordo com a Anvisa, tem no máximo 1 miligrama de nicotina. Eu tenho alguns dispositivos com 4.000 puffs ou 4.000 tragadas que chegam a ter o equivalente a 40, 50 maços de cigarro dentro de um dispositivo, o que é extremamente preocupante para fins de saúde pública. Ah, Silf, mas só tem nicotina. Não, eu tenho diversas outras substâncias. A nicotina ela precisa ter um diluente ali, né? Então eu posso ter glicerol vegetal, etileno glicol e diversas outras substâncias que causam irritação no pulmão, problemas pulmonares e também causam outros tipos de doenças, como por exemplo alguns tipos de câncer, que o formaldeído é causador de câncer e foi isolado na maior parte dos cigarros eletrônicos. E pode causar também diversas outras doenças que são inerentes à nicotina, como morte súbita em pacientes jovens, como doenças vasculares também em diversos outros subgrupos de pacientes. Pensando nisso, a faculdade São Leopoldo Mandic tem um simpósio recentemente, né? A gente conversando aqui, que foi bem bacana, com várias pessoas, uma participação ampla, e existe uma campanha de elevar a consciência aos jovens, aos estudantes, de todo esse problema que o cigarro eletrônico vem causando no dia a dia. Espetacular, espetacular seu ponto de vista. O cigarro eletrônico ele nunca foi liberado. Ele é proibido desde a RDC número 46 de 2009. E essa RDC ela foi revisitada em julho de 2022 e continua sendo proibido. Ah, tudo bem, é proibido, mas é de fácil acesso. Excelente. O nosso papel é informar o nosso público e a Faculdade São Leopoldo Mandic, aí sempre na vanguarda do conhecimento, trazendo conteúdo com evidência científica e com muita qualidade, tanto para o seu estudante quanto para a população geral, já se antecipou ao problema e ano passado ainda gravamos um Mandicast sobre cigarro eletrônico junto com o professor Marcelo Napimoga, onde conversamos sobre tabagismo e cigarro eletrônico. E dia 5 de setembro agora, tivemos um simpósio sobre tabagismo e dispositivos eletrônicos para fumar com muita ênfase em cigarro eletrônico, onde nosso público-alvo foram estudantes de medicina e também profissionais da saúde e população em geral. Afinal de contas, hoje em dia, todo mundo ou utiliza ou tem algum conhecido que utiliza cigarro eletrônico, que é extremamente preocupante, claro, para fins de saúde pública e para fins da saúde do próximo. Afinal de contas, se alguém usa cigarro eletrônico perto de você, você tem uma chance de ter piora dos sintomas respiratórios. Se você tem uma doença respiratória, sua asma pode exacerbar mais, você pode desenvolver mais tosse do que você tem habitualmente ou desenvolver tosse se você não tem. Então, o cigarro eletrônico ele pode ser um risco para quem usa, mas ele pode ser um risco para quem convive com quem utiliza também. Vou conversar aqui diretamente olhando no seu olho para conversar sobre cigarros eletrônicos. Eles entram com uma pegada extremamente apelativa, com novos sabores, mas eles nunca foram uma alternativa para cessar tabagismo, para parar de fumar. Então, se você é usuário de cigarro convencional, eu sugiro que você procure um profissional capacitado para cessação tabágica. Se eventualmente você não utiliza cigarro eletrônico e nem cigarro industrial, você sabe todos os riscos que são inerentes a esses dois dispositivos. Agora, se você utiliza cigarro eletrônico, também sugiro que você cesse imediatamente, procure ajuda e, claro, assista ao nosso Mandicast, assista também no YouTube ao nosso simpósio de cessação tabágica e cigarro eletrônico e, claro, qualquer coisa, a Faculdade São Leopoldo Mandic está à disposição para ajudar no que precisarem e informar da melhor maneira possível. Professor Silf, muito obrigado pelos esclarecimentos. E eu, como médico, eu sempre busco fontes boas com excelência. Foi excelente o que você compartilhou com o público aqui em casa. Eduardo, muito obrigado pelo convite. Eu estou à disposição para o que vocês precisarem, sobretudo para informar a população, que é o mais importante. Parabéns pelo serviço que vocês têm prestado para a população.